Vamos abrir em Marcos 10, 21. Glória a Deus. Eu quero falar sobre algo que aconteceu com Jesus. Um homem chegou ao pé de Jesus e disse-lhe o que é que ele devia de fazer para herdar a vida eterna. E Jesus disse: Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não desfaldarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. E eu respondendo: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E no versículo 21, Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e traz um tesouro no céu e vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus olhou em derredor e disse aos seus discípulos: Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Alguns ficam a pensar: então, mas quer dizer, então, aqueles que forem ricos na terra não podem entrar no reino dos céus? Não, não é isso. Jesus, na continuação, explica e diz no 24: E os discípulos admiraram-se destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino. Eu, cada vez que me lembro disto, lembro sempre do que me aconteceu comigo em relação ao meu serviço que eu fazia de guarda noturno, trabalhando sozinho durante a noite. Deus me ensinou a não confiar na minha própria força, não confiar na minha arma, não confiar nas habilidades que eu poderia ter, mas confiar em Deus. Porque assim fazendo, a minha força seria muito maior, porque a minha confiança estava nele, não no que eu poderia fazer. E é aqui que Deus, Jesus, agarrou e mostrou este rapaz, só que ele não quis, porque ele tinha o coração dele nas riquezas. É muito fácil neste planeta Terra agarrar e a pessoa sentir-se maior que os outros porque tem isto, porque tem aquilo, porque tem aquele outro, porque tem estas capacidades e aquelas capacidades, porque tem um carro assim, ou assado, ou aquele outro. Inclusive a própria sociedade faz dessa pessoa maior. Toda a gente olha para ele e diz: não, essa pessoa e tal. Mas é isso que Deus não quer. Quer que você entenda que a sua maior riqueza é ter Deus. Tudo o resto lhe será acrescentado. Tudo o resto vai vir. Será que Deus vai fazer todos ricos? Não creio. Eu creio que Ele designou cada pessoa a fazer uma determinada coisa e alguns realmente serão ricos para enriquecer o reino de Deus, porque o seu coração está voltado para isso. Mas outros terão sempre insuficiência de tudo, em nome de Jesus. É assim que eu creio. Creio que Deus mostra-nos que se nós dermos de nós próprios, mais enriquecido ficamos. Por isso é que Jesus disse: melhor coisa é dar do que receber. Eu creio que você já deve ter sentido isso. Você está a dar uma coisa a alguém e sente um prazer enorme, uma alegria enorme poder estar a dar. Às vezes são coisas com significância, outras sem significância, mas são coisas impressionantes que Deus nos permite fazer a outras pessoas. Às vezes é uma coisa só muito barata, mas estamos a dar com alegria e a outra pessoa recebe com alegria, e isso para nós é uma alegria tremenda. Será que Deus não tem a mesma alegria para nos dar a nós?
Quero que você entenda que nós não podemos, não, eu vou fazer isto porque tenho dinheiro. Não, eu vou fazer isto porque tenho Deus. Essa é a grande diferença. Por isso é que Jesus disse: filhos, quanto difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Porque eles acreditam que conseguem comprar o lugar deles no céu com dinheiro. E isso nunca vai acontecer. Nunca. Foi através de Jesus que nós ganhamos o direito de entrar e ter a vida eterna. Mas também através de outra coisa que possamos fazer. É servindo a Deus. Temos direito através do que Jesus fez e todos temos direito. Mas a continuação disso, servindo a Deus, ficamos com direito à vida eterna. Temos direito à vida eterna ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. Continuando a servir a Deus, garantimos a vida eterna. Eu quero que você entenda. Mas uns fazem isto, outros fazem aquilo. Por favor, não olhe para os outros. Olhe para si. Nós muitas vezes julgamos até a nós mesmos, pensando, não, mas se o outro fez assim, eu também posso fazer. Não faça isso nunca. Veja o que é que Jesus fez. Jesus desceu perdendo toda a glória, entrando na terra como um homem, sendo batizado e depois de ser batizado, começou o ministério dele, depois de ter sido batizado no Espírito Santo. Nunca antes. E quando fazia o seu ministério, em tudo dava glórias a Deus e buscava de Deus o que deveria fazer orando. Jesus foi o nosso exemplo em tudo. Mesmo na morte, ele se submeteu às autoridades que Deus instituiu. Você entende que Jesus tinha o poder de poder aniquilar o planeta Terra. No entanto, não o fez. Por amor, se submeteu à morte. Você pode dizer, mas eu tenho isto, tenho aquilo, devo vender e devo... Você não entendeu. Não ponha os olhos nas riquezas. Ponha os olhos em Deus. Mas se eu abençoar a igreja, depois como é que eu fico? Ouça, eu sou-lhe muito sincero. O que você deve ou não deve fazer, você deve buscá-lo a Deus. Não porque a igreja ou alguém lhe diz alguma coisa. No seu coração você deve sentir o que deve fazer. E assim sendo, você está a fazer a vontade de Deus e não a sua. As dádivas que você dá abençoam o reino de Deus. Mas ao fazê-lo, você está a abençoar-se a si próprio. Porque Deus, tudo o que o homem semear, Deus disse, tudo o que o homem semear, isso vai colher. Você tem bom trato com as pessoas, você vai receber bom trato. Você semeia coisas boas nos outros, você vai receber coisas boas. Tudo o que você semear, você vai colher. Mas há alguma altura, mas isso não está a acontecer. Houve uma altura que isso não aconteceu. Mas aí é que está. Isso não aconteceu para ver se você para e desiste. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que ele agarrou, deixaram lá uma carteira com dinheiro, onde ele trabalhava, e depois veio a GNR e essa pessoa, ele sabia que tinha dinheiro, e ainda tinha bastante dinheiro, e ele chegou lá e foi buscar a carteira e deu a carteira. Ele podia ter dito que a carteira não ficou lá. No entanto, ele deu a carteira, fez o que era correto. Depois disso, chegou a outro sítio, aí foi beber um café e no balcão estava lá um telemóvel, que não era o dele. Ele agarrou, chamou o proprietário, o dono do café, e disse, olha, está aqui um telemóvel que deixaram aqui. Fez outra boa ação.
Quando saiu, entrou para dentro do carro, bateu com o carro. E a primeira coisa que ele me disse é: eu nunca mais faço o bem. E eu virei para ele e disse: realmente é isso que o diabo quer que tu faças. Que pares de fazer o bem. Ele ficou a olhar para mim, um pouco a pensar. Mas você entende? O diabo, com exemplos que às vezes põe à nossa frente, diz: não, eu não vou fazer isto porque aquele não fez, eu não vou fazer porque me fizeram assim, não faça isso. Faça tudo por amor. Porque Deus o vê e o recompensará. Por isso nós agora vamos semear em nome de Jesus. Vamos semear no reino de Deus em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Tudo que fizeste, obrigado. Por Tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu Muito estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Vamos virar as mãos para as ofertas, vamos dizer: Pai, te agradecemos, podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada nos vai faltar nunca, porque estamos a confiar em ti. E te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Glória a Deus. Agora vamos continuar em Marcos 10, só que desta vez 29. É um pouco mais abaixo. Na minha Bíblia é um pouco mais. Eu disse 29 ou 28? Desculpa. 28, desculpa. Marcos 10, 28. É a continuação de tudo aquilo que eu acabei de ler, e nesta continuação vamos ver apóstolo Pedro a falar. O título desta mensagem é E Deus? Eu quero que você entenda que tudo o que façamos para Deus está registado. As atitudes que fizemos para Deus, as atitudes que fizemos para os outros, tudo está registado. Às vezes acontecem-nos coisas que nós não gostamos e Deus espera de ver em nós a nossa reação. Não é por acaso, quando o povo saiu do Egito, andou no deserto, embora tivesse finanças em grande abundância, tivesse quantidades de ouro, joias e tudo mais, eles não tinham dinheiro onde gastar, não tinham sítio onde gastar e andaram no deserto. E Deus disse: eu deixei de ter fome para ver o que estava no teu coração. O que é que está no nosso coração? E Deus. E Deus. Marcos 10, 28. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos para te seguir. Na continuação daquele homem que nós vimos que abandonou Jesus porque tinha muitas propriedades, Pedro agora disse: mas nós tudo deixámos para te seguir. Tudo largámos para te seguir. Então e a nós, o que é que vai acontecer? Jesus, no versículo 29, e Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos, e campos, com perseguições,
e no século futuro a vida eterna. Eis que Deus nos mostra que tudo aquilo que nós deixamos por amor a Deus, Deus nos recompensa. Temos que entender que cada um de nós, quando é chamado, a chamada que é feita para cada um de nós, se nós a aceitarmos, Deus nos vai recompensar por isso. Mesmo neste tempo presente. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus é um bom Deus. É porque muitas das vezes a ilustração que temos de Deus, ou a maneira como vemos Deus, muitas das vezes nos pensamos que pronto, pode não ser um bom Deus, e isso é errado. Deus é um Deus de amor, e por amor fez por nós o que fez, permitindo que Jesus fosse à cruz em nosso lugar. Eu quero que você entenda que Deus nos ama. E por amor, Ele tem feito montes de coisas. Quando diz aqui que nós receberemos 100 vezes tanto, Ele está-nos a dar a garantia que vamos receber aquilo que deixaram. Então nós vamos deixar porque vamos receber? Não, você vai deixar porque ama a Deus. Eu lembro-me, a primeira vez que eu senti que devia servir a Deus, era como um fogo que ardia por dentro. E que eu sabia que tinha que servir a Deus. Eu sabia que era a minha chamada para o. E eu não podia fugir dessa chamada. Cada um de nós sabe o que é que deve fazer. Uns poderão fazer uma coisa, outros poderão estar a angriar finanças para depois colocar dentro da igreja, para fazer crescer o Evangelho, para que mais gente conheça Jesus como Senhor e Salvador, para que o Evangelho vá mais longe, para que haja capacidades suficientes para que a igreja se fortaleça e que possa colocar pessoas a orar dia e noite. Mas você percebe que tudo é uma roda de uma grande engrenagem que vai funcionar. Eu não sei se vocês se lembram daqueles relógios antigos onde têm peças de cardadas, onde umas rodas encostam noutras rodas, umas maiores, outras mais pequenas, outras coisas, e todas elas fazem o relógio funcionar. Mas basta tirar uma delas, seja ela qual for, o relógio para. Assim somos nós com Deus. Pertencemos todos a uma grande engrenagem que, ao serviço de Deus, fazemos a vontade de Deus, anulando, muitas das vezes, a nossa própria vontade. E é aqui que eu quero chegar. Então, e Deus? O que é que você era capaz de fazer por Deus? Eu lembro-me sempre aquilo que uma irmã que eu conheço me contava. Havia um dado homem que ia à igreja e que sentia que devia de servir a Deus. Mas ele dizia, mas eu não quero ir eu não quero ir como missionário para a China. Para a China não, até ele nunca foi à frente. Mas Deus tanto tocou no coração dele, que ele chegou e disse, lá à frente, disse assim para Deus, Deus, eis-me aqui, queres que eu vá para a China? Eu irei. E Deus lhe disse no coração, eu nunca te disse que ias para a China. Muitas das vezes criamos obstáculos a servir a Deus dentro de nós próprios, impedindo, muitas das vezes, algo muito maior que Deus tem e quer fazer com as nossas vidas.
Eu quero que você entenda que Deus é amor e nós somos filhos de Deus, filhos de amor. Deus nos disse para nós amar os nossos inimigos, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos perseguem. Mas como é que isso é possível se nós não estivermos cheios do amor de Deus? Como é que isso é possível quando nos magoam mesmo a sério? Quando fazem-nos coisas injustas? Como é que isso é possível? É possível porque fomos cheios do amor de Deus. E ser cheio do amor de Deus é só buscá-lo. Eu lembro-me sempre, eu já contei isto várias vezes, eu gostava muito de uma determinada pessoa e um dia deitei-me, no outro dia acordei e desapareceu tudo. O sentimento de amor que eu tinha por essa pessoa tinha desaparecido. Eu percebi que Deus tem uma capacidade enorme de poder mexer em tudo. Não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual, mas também nos nossos sentimentos. Então, realmente, Ele pode fazer tudo. Quando Ele diz, amarás ao Senhor acima de todas as coisas, quer dizer que nós podemos fazer. Que nós devemos fazer isso, mas tem a opção de poder ou não poder fazer. E então, por amor a Deus, nós fazemos coisas que antes não éramos capazes de fazer. Eu quero vos mostrar isso na vida de um homem. 1 de Reis 19, 19. 1 de Reis 19, 19. Eu vou-vos contar o que é que aconteceu até aqui. Elias, um profeta de Deus, que tinha dito que sobre a terra não iria mais chover, depois agarrou e depois ele matou os profetas de Baal, aqueles que serviam a deuses estranhos, e depois veio chuva sobre a terra. Mas a rainha quis tomar a vida dele, quis matá-lo, e ele fugiu. Deus não se agradou nada disso. Não se agradou que ele tivesse fugido, que ele devia ter confiado no Deus dele. Mas ele fez. Depois de ter fugido, Deus disse, agora vai e vais ungir outro em teu lugar. Vais ungir outro profeta. E aqui em 1 de Reis 19, 19, partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava na 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Quando um profeta faz isso, que está a dizer que está a passar o seu ministério para cima dessa pessoa. E então, no versículo 20, então ele deixou os bois e, correndo após Elias, disse-lhe, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta, porque que tenho eu feito? O que é que eu te fiz? Sabes bem o que é que eu te fiz? Sabes bem que passei a capa sobre ti? Sabes bem que isso quer dizer que deves vir comigo? Versículo 21, voltou, pois, de atrás dele, tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. E então se levantou e seguia Elias e o servia.
Porquê é que ele matou uma junta de bois? Porque era aqueles bois com que ele trabalhava. Mas porquê que ele fez isso? Para que ele soubesse que não tinha volta atrás. Não tinha maneira de voltar atrás. Que não havia mais hipótese de voltar atrás. Porque se voltasse para trás ele não tinha nada para voltar para trás. Quando Deus nos chama para servir a Ele, não pensando nós, o que eu tinha lá atrás era melhor estar a fazer isto. Uma das coisas que eu aprendi muito cedo era não olhar para trás e pensar que numa determinada altura foi melhor, ou outra altura foi pior, ou que eu gostava de ter menos idade para poder fazer isto ou aquilo. Esqueça tudo isso. Eu esqueço tudo isso. Para mim, o caminho é para a frente. O caminho é andar com Deus. E Deus nos abrirá o caminho para nós andarmos, para que as coisas possam acontecer nas nossas vidas. Para que as nossas vidas sejam abençoadas pela vontade dEle. Entenda que Deus tem um plano muito maior para as nossas vidas. Não importa. Desde que você aceitou Jesus, Deus tem um plano para si. E o plano é muito maior do que você pensa. É muito maior do que você pensa. Nós é que pensamos sempre, não, isso é para outros. Ainda há pouco tempo eu falei com uma pessoa e ele dizia, pois, isso é para homens escolhidos. Será? Será que Deus não quer um plano grande para cada pessoa? Eu lembro-me de estar a servir na igreja e fiquei muitas vezes na porta da igreja, a abrir a porta para as pessoas entrarem. Eu fazia aquilo com uma alegria tão grande. Eu abria a porta, dava boa tarde ou bom dia, conforme a altura, e dizia boa reunião, voltar a fechar a porta. Estava a servir a Deus no meu lugar. Era uma alegria tremenda. Não importa o que você está a fazer. Importa que você está a servir a Deus. Você pode dizer, mas eu estou a fazer tão pouco. Mas é esse o pouco que Deus quer agora. No futuro, se verá. Quando Deus diz, eu te deixei ter fome para ver o que estava no teu coração, o que Ele está a ver é se você serve no pouco, para que Deus o possa colocar sobre o muito. Deus quer ver até que ponto, qual é a intenção do seu coração. Entenda uma coisa, Deus não vê os homens como nós vemos. Nós olhamos para algumas atitudes e pensamos, e pode ser isto, pode ser aquilo, mas Deus não vê as pessoas como nós vemos. Deus vê o coração. Deus vê a sinceridade. Deus vê se você está a fazer isso com segundas intenções ou está a fazer de coração, sentido, aberto, sem segundas intenções. Deus vê tudo e sabe tudo. Lembro-me de uma vez, havia uma circunstância que estava a passar comigo que eu não gostava. E eu então, Deus disse-me assim, perdoa essa pessoa. E eu disse, eu perdoo. E Deus voltou-me a dizer, perdoa essa pessoa. E eu disse, não, mas eu já disse que perdoei. Deus voltou-me a dizer, perdoa essa pessoa. E eu fiquei quieto, sossegado. Eu disse, perdão, Pai. Eu perdoo de coração. Nós podemos dizer coisas pela boca que não estamos assim. Mas Deus sabe o que nós estamos a dizer, sentindo, ou sabe aquilo que nós estamos a dizer, não sentindo absolutamente nada. Só por dizer. Deus nos conhece
desde que nós nascemos. Sabe como somos, as atitudes, sabe tudo. Eu às vezes acho uma loucura. Como é que há homens que conseguem enganar outros? Fazendo esquemas e tudo mais. Eles estão fazendo algo que vai prejudicar a eles mesmos no futuro. E principalmente se essa pessoa é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ainda muito pior. Se entende? Porque o julgamento começa pela casa de Deus. E se um homem que se diz de Deus faz o que não deve, faz o que é mau, mesmo escondido, mesmo que ninguém veja, eu lhe digo assim, que Deus está a ver. E é o suficiente. Se entende? Não interessa que os homens não vejam. Deus está a ver. Será que nenhum de nós em Roma, ou algumas pessoas não erram? Isso é mentira. Todos erram, infelizmente. Mas o que é bom é você reconhecer que errou e mudar a sua atitude. Você reconhecer que errou e dizer, perdão, Pai, ajuda-me a mudar. Ajuda-me que eu me torne cada vez mais parecido com Jesus, mais filho teu, que eu seja digno de andar na tua presença, agradar-te em tudo, frutificar em toda a boa obra. Muitas das vezes a nossa vontade, às vezes, é retaliar contra aqueles que nos fizeram mal. Mas eu pergunto, e isso é justo? E isso é o que Jesus faria? Não. Então faça o que Jesus faria. Você vai dizer, mas eu sou só humano. Jesus nos disse que nós podemos amar os nossos inimigos. Então é porque nós podemos o fazer. Pedro falou numa altura, nas suas cartas que ele escreveu, e disse para honrar ao rei. Esse rei da altura perseguia os cristãos. E ele estava a dizer para honrar ao rei. Mas que loucura, então ele está a fazer mal a cristãos. Mas ele diz, honrei ao rei. Você sabe que todas as autoridades que estão sobre a terra foram instituídas por Deus? Mesmo aquelas que não são justas, você pensa que não são justas? Ouça uma coisa. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E cada um de nós, somos sinceros que andamos com Deus, somos a menina dos olhos de Deus. Se alguém tocar em nós, está a tocar no próprio Deus. Por isso, não pense que a retaliação, o você revoltar-se, vingar-se contra outra pessoa, aquele que o tratou mal, você tratar mal de volta, não pense que isso é a atitude correta, porque quem vai ser prejudicado não vão ser essas pessoas, vai ser a sua vida. Portanto, mude a sua vida e deixe Deus tratar do resto. Porque Deus quer ver o seu coração. Quer ver como é que você está, o que você faz. Você pode me dizer, mas isso é muito difícil. E eu lhe respondo, eu sei. Mas se você pedir ajuda a Deus, tudo é fácil. Mesmo aqueles que lhe querem mal, mesmo aqueles que lhe querem fazer mal, acredita em mim. Eles preparam-se para cair. Vejam o que está escrito. Deus prepara uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos, nos unge a nossa cabeça com óleo. Deus prepara um banquete para nós, perante os nossos inimigos. Loucura.
Eles vão ver que nós vamos prosperar. Eles vão ver que nós vamos passar por cima. Mesmo não lhes fazendo mal. Entende? Porque Deus é acima de tudo e acima de tudo. As pessoas é que pensam que não. Não, não há Deus. Uns dizem que não há Deus, outros dizem que isto, outros dizem aquilo. Não, isso há uma força qualquer. Eu chamo o meu Deus e Pai. Eu chamo o meu Jesus, o meu Senhor e Salvador. E sei em quem tenho de crer. E sei a bênção que é na minha vida. A bênção que é na vida da minha família. Algumas das bênçãos passam tão despercebidas que ninguém vê. Ninguém vê. Mas só ter paz e harmonia no lar é uma bênção muito grande. Mesmo. Você entende? Nós entramos numa casa onde há paz. Essa casa tem a presença de Deus. Você entra numa casa onde há discussão, litígio, a presença de Deus. Eu quero que você entenda que tudo o que possa estar a acontecer, que não é bom, pode ser mudado com Deus. Desde que você o busque. Desde que as suas atitudes mudem. Então Deus vai reparar em si e ver, eis alguém que quer ser realmente meu filho. E então a mudança de tudo traz a presença de Deus para as nossas vidas e começa a acontecer tudo à nossa volta, mesmo sem nós fazer nada. Por isso é que está lá em Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Trazer a presença de Deus até nós, trazer a paz de Deus até nós, faz toda a diferença. Toda a diferença. Uma das coisas impressionantes em toda a Bíblia é um homem. Esse homem chama-se Moisés. A Bíblia chama desse homem muito manso. E nós dizemos, mas como é que ele é? Ele tinha autoridade dada por Deus na sua vida, não imposta por ele. E o que é impressionante é que uma vez o irmão e a irmã dele se voltaram contra ele. E ele nada fez, nada respondeu, nada falou. Deus caiu em cima da irmã e ela ficou leprosa. E o irmão, ao ver isso, caiu aos pés de Moisés pedindo perdão. Porque Deus disse, realmente a vocês eu me revelo em sonhos, em visões, mas com Moisés eu falo face a face. A irmã dele teve leprosa 7 dias fora do arraial. Fora de todas as tendas. E depois voltou sem lepra. A autoridade em Moisés foi estabelecida por Deus, não por imposição de Moisés. Por isso é que ele era manso. Porque mesmo quando todos falavam, ele se calava e deixava Deus ser Deus de sua vida. Então, e os outros, o que fizeram, como fizeram, e aquilo, o que é que vai acontecer? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Conhecendo Deus como eu conheço, ou essas pessoas se arrependam, preparem-se para quê? Mas quanto tempo leva? Também não sei. Uns pode levar um tempo, outros pode levar outro. Depende do que é que Deus quer fazer em cada pessoa.
Mas uma coisa sei, Ele é Deus. Ele é Deus. Fiz muitas mudanças na minha vida. Grandes mudanças. Arrependo-me delas? Não. Diz que eu tenho a Deus. Não me arrependo de nada. Eu tenho Deus. Eu tenho tudo. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos fechar os nossos olhos, se faz favor. E vamos dizer, Pai, sem ti nada posso fazer. Por isso enche-me de sabedoria, Senhor. Enche-me da tua direção. Para que eu faça o que te agrada em tudo. Para que nesta vida eu não reaja na minha carne e naquilo que eu acho. Que eu reaja em paz, esperando em ti, confiando em ti e amando, sabendo que tu trarás para mim o melhor. Senhor, a ti te devo tudo. Devo a minha vida, a minha família, tudo. A minha saúde, as minhas finanças, a ti te devo tudo, Senhor. Eu sei, Senhor, que de nada tenho falta. Que te tenho a ti, meu Senhor, meu Salvador, o amor da minha vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. As portas que continuas a abrir. Para aquelas portas que todos acham que são impossíveis, mas que tu tornas tudo possível. Te agradeço. Agradeço, coração. Grande e poderoso és. Tudo podes e tudo vais fazer. Para que tudo, em tudo, tu sejas glorificado e honrado. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. No nome de Jesus. Que a paz do Senhor encha as vossas vidas e o vosso lar. No nome de Jesus.